A gente segue falando de arte aqui no estúdio CBN, isso porque artistas independentes das regiões de Campinas, Bauru e Marília desenvolveram um projeto chamado Exposição Sarjeta. A gente está em contato agora com Letícia Futurismando, ela é produtora e curadora. Uma boa tarde, Letícia, tudo bem? Não consigo ouvir a Letícia, acredito que o microfone dela esteja mutado. Pronto, Agora sim, te ouço. Tudo bem com você? tudo certo, Stephanie. Boa tarde aos espectadores da CBN. Bom, conta pra gente, né? O que exatamente é essa exposição? Bom, o Sarjeta, né, é uma exposição que ela tem incentivo do PROAC, editais, né, e ela aconteceu, toda a produção, né, e tudo mais, no ano de 2021, né. O projeto, ele consiste, né, em uma exposição virtual, isso também por conta da pandemia, e aí conta com algumas categorias, né? São elas, então, a categoria de zine, de slam, de grafite, artesanato, lambe-lambe, performance e produções audiovisuais caseiras, né? Então, são categorias, a gente pensou nessas categorias, né? Porque são categorias que estão mais afastadas de algumas expressões artísticas que acabam aparecendo mais em museus, em galerias de arte, que são mais descentralizadas, né? Então, isso também está ligado ao nome, né, da própria exposição, Sarjeta. São categorias mais ligadas à margem mesmo, né? E vocês optaram por um projeto em formato online, isso mesmo com a retomada das atividades culturais presenciais. Por que isso? Vocês acreditam que o online veio mesmo para ficar? Então, na verdade, a proposta, né, do Estado de São Paulo era que que essas exposições elas acontecessem mesmo de modo virtual. Isso porque a gente ainda começou a trabalhar, a produzir a sarjeta no ano de 2021. Então, a gente ainda estava vivendo a pandemia, né? A gente ainda vive a pandemia, mas era em um momento bem mais crítico, né? A gente pensa, inclusive, em estender isso ao presencial, que a gente sempre quis, né, produzir uma exposição que fosse de maneira presencial. Aproveitando, né, que por conta da questão da pandemia e da gente ser obrigado, na verdade, a fazer a exposição de maneira virtual, a gente também conseguiu acessar o Brasil inteiro, né? Então, acho que essa foi a grande vantagem, assim, do virtual. Mas não foi por opção nossa, né? A gente quer muito trabalhar no presencial, que a gente já teve alguns outros projetos, né, bem parecidos assim em relação à exposição, que aconteceram no virtual, mas a gente ainda não teve a experiência do presencial, né? A gente quer muito. Então, a proposta é que essa exposição ela se estenda a esses espaços, né, presenciais, principalmente no interior do estado de São Paulo, assim, também. A exposição ela tem obras de artistas de várias partes do Brasil. Vocês acham que o fato de usarem o formato virtual, para além dos motivos que a gente já conhece, né, pela pandemia e tudo mais, isso contribuiu para enriquecer o resultado final desse trabalho? Muito, né? Mesmo se fosse, por exemplo, em relação se a gente pensou a princípio, inclusive, a fazer a selecionar trabalhos só do interior de São Paulo. Mas aí, em outro momento, a gente abriu mesmo, né, para o Brasil todo, principalmente por essa questão do formato digital, né, que possibilitava isso, né, a gente conseguia acessar em todas as regiões assim, Vocês escolheram para essa exposição do manifestações país, né, artísticas. isso é muito, né, a gente conseguiu o trabalho maravilhoso.
Vocês escolheram, né, vocês escolheram para essa exposição manifestações artísticas marginalizadas, então, né, que normalmente não são tão valorizadas. Mas o que eu percebi visitando as obras é que vocês também priorizaram obras de artistas que pertencem a várias minorias sociais também, né? Como foi esse processo de curadoria? Sim, o processo, eu acho que isso tem muito a ver com os nossos convites, né? Com os nossos convites em relação à curadoria mesmo. Em relação aos curadores, a gente buscou convidar pessoas que tivessem inseridas, né? Estivessem inseridas nos universos da arte e principalmente, né, sobretudo, nessas categorias que a gente pensou para a exposição e em pessoas também que desenvolvessem, que tivessem essas marcações sociais, né? Então, isso refletiu muito nos trabalhos. E o que deixou a gente bem feliz, assim, é que a gente teve muitas inscrições de pessoas que não eram pessoas não brancas, de pessoas não cis. Então, isso tudo contribuiu. A gente, de pessoas com deficiência. Então, isso contribuiu muito para o resultado mesmo, né, da exposição. Então, tanto a questão da curadoria, da própria curadoria, quanto essas inscrições que a gente recebeu. A gente conseguiu chegar num resultado assim que a gente também planejou, né? Que a gente queria muito, assim. Quem quiser conferir a exposição Sarjeta, como deve fazer? É só acessar o site www.exposiçãosarjeta.com.br. Então tá feito esse convite para o ouvinte aqui do Estúdio CBN. A gente conversou com Letícia Futurismando, ela é produtora e curadora da exposição Sarjeta. Muito obrigada pela sua participação, sucesso no projeto de vocês e até a próxima. Muito obrigada, Stephanie. A gente agradece, viu? Uma boa tarde. Boa tarde.